Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em Gramado hoje, recebendo a presença de um amigo de São Paulo de muitos anos, Alexandre Esclapes, diretor da Escola Paulista de Psicanálise, para que a gente aproveite essa oportunidade para bater um papo bem descontraído com ele. Essa felicidade que a gente está comentando que, em certo aspecto, ela é utópica, né? Se ela foge, né, da realidade, né? Quando ela é passageira, que ela está ligada no aqui e agora, ela não é uma alegria? Alegria. Aí os conceitos se entrelaçam. A questão é que a grande palavra felicidade, ela foi pegando conceitos do lado, pegando coisas do lado. Foi muito idealizada, né? Foi. Por que você pegar a letra do Vinícius, é melhor ser alegre do que ser triste? Você pode até substituir, melhor ser feliz do que ser triste, se você souber que a alegria é felicidade. Não é nada utópico. Essa idealização é que contamina A gente falava antes do amor e do medo. O medo também tem o seu lado positivo, né? Quando ele sinaliza, quando ele avisa, né, ele está a meu favor. Sim. Ele é protetivo, né? Agora, o medo de avançar, o medo de enfrentamento da realidade, por exemplo, esse paralisa. Depende como a pessoa vai ver o medo dela. Isso que eu falo da questão de como se lida, né? Sim. O Bill, que é um autor que você conhece, você também conhece, ele abriu uma vez uma palestra dizendo: eu estou louco para saber o que eu vou falar para vocês. Eu não sei o que eu vou falar, não sei o que vai acontecer aqui. Legal, né? É a abertura. Esse é um sinal de abertura. Eu não sei o que vai acontecer aqui. E em muitos congressos bionianos, a proposta é sempre essa. Sim. Essa abertura. Às vezes é bom, às vezes não é bom. Às vezes é uma alegria, às vezes não é tão alegre assim. Sim. Mas você tem que estar aberto a esse desconhecido. E um outro conceito que eu acho belíssimo no Bion é fé. Acreditar. Fé. Você precisa ter fé no encontro. E a fé é o acreditar, né? Sim, é esse acreditar. Vai surgir ideia, vai aparecer. E não é uma coisa delirante. É uma fé. Nós três vamos estar aqui, vai surgir um assunto e vai surgir um encontro. E essa questão da confiabilidade aí, né? Que a gente está preparando agora, um tema da confiabilidade. Preparando um trabalho para fazer contigo lá em abril, né? Que esse acreditar, ele existe quando há confiabilidade. Que o nome da confiabilidade já diz isso, né? Que por sua vez nos gera segurança. Toda relação que a gente estabelece de confiança, ela nos proporciona segurança. Caso contrário, né, a gente se inibe, né, tem medo de se entregar, medo de confiar no outro, né, aí já entra nas patologias paranoides e aí por fora, né, ou depressivas, sei lá o que, né. Mas é fundamental, né, essa questão da confiabilidade, né, nas relações. O Bion tem um conceito que eu acho extremamente interessante, que é que o pensamento vem antes do pensador. O pensamento é anterior. Se o pensamento é anterior, também é um sinal de fé, porque ele vai aparecer. Você só tem que estar aberto para ele. Se você sentir medo do futuro, este pensamento que está lá circulando, ele não vai aparecer. Esse não vai ser pensado. Olha, anterior ao pensador, é semelhante àquilo que já está dado, por exemplo, e que nós precisamos acessar apenas? Já está aí para ser acessado? Me lembrou aquela questão do seio, né? Da busca do seio pelo bebê, né? Quer dizer, o que a mãe faz? Ela coloca o seio próximo ao bebê, para que o bebê faça a procura. Sim. Então, quer dizer, ele cria a ilusão de que ele está criando esse seio, mas o seio já está lá, já está dado. Já está dado. Por isso que eu te perguntei se nesse tem relação sentido. nesse sentido. Nesse sentido. Um outro sentido
A gente pode ter vários sentidos aí. Filosoficamente é uma questão complicada, mas fascinante ao mesmo tempo. É o seguinte: eu não lavo a louça porque eu quero. Eu lavo a louça porque ela está lá para ser lavada. Ela é anterior a mim. Sim. A esse eu que deseja, esse eu que... eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não. Você limpa a casa porque a casa está lá para ser limpa. Você lava a louça porque a louça está lá para ser... E você vai resolver um problema porque ele está lá para ser resolvido. Você vai ser aquilo que você tem que ser no mundo porque você é abertura. Isso é anterior a você. O cerne da questão é esta palavra você. O que é esta palavra você? Se esta palavra você indica que eu sou o centro, não. Então esse pensamento anterior ao pensador descentraliza um pouco a coisa. Mais ou menos o que o Safra fala da abertura para o inédito? Também. Esse é um outro aspecto. Esse aspecto que eu estou mostrando é o do narcisismo. Certo. Porque não parte de mim. Não parte de mim. E quando você começa a quebrar um pouco esse narcisismo, porque eu. Sai do eu e entra no nós, né? E entra no nós. Porque se fica no eu, não tem nós. E nós é de uma outra dimensão. Eu coloco até isso, é uma outra dimensão. Não tem espaço para alegria, se a alegria é compartilhada no eu. Exatamente. Isso me fez lembrar que a questão da consciência. Bloqueia, fecha. E na experiência de onipotência, vou citar agora o Winnicott, a falha do mundo é minha. Sim. Eu começo a sofrer porque eu acredito que o mundo não dá certo para minha causa. Não no sentido que eu tenho que tomar minhas responsabilidades, mas no sentido inverso, sustentando um paradoxo de que a falha que está acontecendo em volta é minha, quando às vezes não é. Aí, qual é a diferença entre um ponto e outro? É da sabedoria. Pega o problema para si. Pega o problema para si que não é nem seu. Uma vez um professor meu da universidade, que dava Bion para nós, o Antônio Carlos, chegou em uma aula, que eu nunca mais esqueci aquela frase dele, ele chegou e disse assim: não existem problemas, existem pessoas. Que eu nunca mais eu esqueci por causa que muitas vezes os problemas em si, né, estão ligados a pessoas. Elas passam a ser um instrumento de transporte disso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Martin Buber, e ele tem um trabalho chamado Eu Tu. E nesse trabalho ele coloca basicamente dois tipos de relação, né? Eu com tu, que vai dar um nós, e eu com esse objeto. Se eu tratar uma pessoa como objeto, não tem nós. Tchau. E olha que interessante, eu coloquei essa questão do pensamento do pensador, olha quantas dimensões apareceu. Tu sabe, que essa dimensão do nós aí que nós estamos falando, me parece também de difícil sustentabilidade, porque a gente vive muito centrado na noção do eu. Mesmo que tu venha pensar num eu superior, um eu mais desenvolvido, digamos assim, ele ainda é eu. Ele precisa se abrir para essa concepção de nós. E quando eu falo isso, eu falo pensando também na expansão da consciência. Né? Que essa consciência ela tem que transcender a dimensão do eu. Sim. Né? E a gente se vê muito perdido, né? Quando a gente entra nessa dimensão do nós. Parece que é um mundo que não é o que a gente vive, é o mundo onde fomos criados, digamos assim. Né? Mas é ele, é o mundo que está aí. Tu sabe que só para completar a ideia, nós estávamos falando da questão do bebê, né? Às vezes eu penso, sabe, é uma questão que está me pairando na cabeça, não está fechada a ideia ainda, que é o seguinte, quando a gente vem ao mundo, o bebê vem ao mundo, por exemplo, né, ele vem com uma necessidade apenas de poder existir, de poder ser. Ele não tem essa concepção
de si, né? De um eu, por exemplo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Parece que a gente parte de uma concepção ampla. Pelo sistema que a gente vive, a gente vai adquirindo a noção de individualidade, e começa a se quebrar aquela noção mais ampla, né? E de repente a gente meio que costura tudo isso de novo, né? No amadurecimento, né? A gente vai tentando sair do eu e buscando novamente o nosso. E isso me lembra um trabalho, embora não conheço muito pouco, né? Mas eu lembro uma vez que eu li alguma coisa sobre o Jung, que ele tinha o desenho de uma cobra mordendo o rabo. Sim. Né? A Uroboros, que eles chamavam. Tá? Me parece que a coisa é por aí, sabe? A gente vem, né, com essa noção mais ampla, tá? Na condição humana isso, tá? Enxuga para o individualismo e volta a desejar, em termos de maturidade, de consciência, essa amplitude novamente. Não sei se eu estou delirando agora aqui também, tá? Não. Mas é uma questão que eu me questiono muito, tá? Tem um contozinho budista, também um contozinho, mas uma máxima? Uma máxima budista que é o seguinte: se você está atravessando o rio, você precisa da canoa. Depois que você atravessou, por que você está carregando essa canoa? Então eu acho que num certo período da vida a gente precisa do individualismo para suportar algumas coisas. Depois você fala queima a ponte. Sim. Depois, para que você está com isso? Sim. Deixa essa canoa, ela serviu para fazer para alguma coisa. No momento complicado do seu desenvolvimento. Depois deixa ela lá. Segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Quantas pessoas estão carregando canoas e canoas e canoas e canoas? Às vezes não é uma, 10 canoas da pessoa. Porque um dia ela precisou daquela canoa e ela acha que um dia vai precisar. E nem sabe o porquê ela tá pesada. Não. Aí você olha para ela, você só olha assim, a quantidade de canoa que está em cima da cabecinha dela, né? Ela carregando. Para que tudo isso? Que é o que mais ou menos que ela está falando, né? Essa volta. Né? Essa volta. Tem um trabalho de uma... A vida é um ciclo, né? Se for ver, né? Tudo é um ciclo. Se tu olhar para a velhice, é um retorno à infância. Né? Tem uma autora que eu conheci esse ano, a Amy Weiner. Eu tive a oportunidade de ter algumas conversas com ela no congresso, no ano passado, aliás, onde ela tem um trabalho já há algum tempo que fala sobre a sabedoria do bebê. Mas é uma sabedoria que é anterior à linguagem. Que quando ele adquire a linguagem, ele não sabe, né? Ele se perde. Ele se perde. Está ali. Essa é a sensação que eu tenho. Está ali. Mas que é o que você está dizendo. Que era necessário naquele momento. Sim. Ele percebe muita coisa, ele sabe muita coisa, mas ele não tem linguagem para exprimir. E de repente ele entra nesse mundo da linguagem e isso se perdeu. E já entra no mundo, me parece, viciado, né? Sim. Falando uma outra linguagem que não é aquele que ele traz dentro de si. Sim. Isso confunde, porque ele não tem maturidade nenhuma, né? Não. Nem psíquica, nem motora, nem corporal, nem nada. É um desenvolvimento muito primitivo, muito precoce. Mas o que eu achei interessante é quando ela usou a palavra sabedoria. Você usar a palavra sabedoria em termos psíquicos para um bebê antes da linguagem, eu achei bárbaro. Isso eu achei bárbaro. E aí volta esse tom que você está dizendo de reconexão. Se reconectar a este tipo de sabedoria. É o que me faz me questionar. Eu acho que a gente traz essa sabedoria, se perde nela, né? Ou pela condição humana, ou pelo contexto que a gente está inserido, tá? Mas a gente sente a necessidade, né, de se aproximar disso de novo. Chamado. É um chamado. É um chamado. E às vezes a gente confunde, né? Ser um dom executivo, ter uma barriga tá aqui, e é um outro tipo de chamado. Só que a gente não sabe muito bem dar um nome para esse chamado. É muito relativo. Nós estávamos falando nos nomes antes, né? Quer dizer, alguém pode pensar em espiritualidade, não tem nada a ver com religiosidade, né? Quer dizer, sei lá, o nome não é mais importante, né? Eu acho que agora a percepção da necessidade dessa condição, que me parece ser originária, sim, né?
ela está sempre conosco. Sim, Ela é um não chamado. nos abandona. E às vezes, e pegando um gancho agora do que você está dizendo, eu acho que essa é a função da clínica. Sim. Resumidamente, pegando do que a gente está conversando aqui, tem muita canoa, tem um chamado, e a gente precisa ajudar essa pessoa a fazer essa costura, né? De deixar essas canoas e se abrir. Enxergar essas canoas muitas vezes que elas nem estão vendo. Né? Não. Canoas pesadas, mas invisíveis, né? Sim. Para elas invisíveis. Tá até cada assim, tá lá. Um monte de desejos, de fantasias, de... E daí, no popular, trazendo para a prática, né? É aquela pessoa que chega em casa e diz assim, nossa, eu tô cansado. Ah, eu acordo, eu não recupero. Eu não consigo recuperar esse... Eu sinto que eu tô pesado. Então, o que será que... Quantas canoas estão ali? A canoa está indo para uma direção que não tem a ver comigo. Da deriva. E você às vezes você está em terra firme. E tem umas canoinhas... Você está em terra firme. Se você ainda estivesse na água, ainda serviria para alguma coisa. Você está em terra firme. Não serve para absolutamente mais nada. Deriva, né? E não serve para mais nada. E muitas dessas canoinhas aí, umas tem água dentro. Opa! Opa! Eu acho que o desafio clínico hoje em dia tem essas duas tem vários desafios, né? Mas dentro daquilo que a gente está conversando tem essas duas facetas. O trabalho hoje é menos canoas, mais abertura, com todas as implicações dessa conversa. Mais empatia, né? Medo, etc. Olha o tamanho do desafio. E para isso que serve o nosso trabalho. Ajudar essa pessoa que às vezes ela não está vendo, não está se percebendo, a saber tirar essas canoas, fazer a abertura, saber o que ela é, não o que ela gostaria de ser. Quem realmente ela é. Quem ela é. Isso está dado. Aí a gente entra no reino do que está dado. Ela é aquilo. Eu acho muito interessante. É uma questão de acessibilidade. Como acessar o que está aí. Né? Eu sou um pouco... Tem algumas coisas que realmente você pode se moldar. Algumas não, né? Você precisa entender, saber essa diferença entre o que é moldável e o que não é moldável, porque a diferença entre uma coisa e outra é sofrimento. E as pessoas, na grande maioria, elas não se conhecem. Quando você pergunta a elas quem é você, elas dizem um nome. Aí tu olha para elas e diz assim, quem é você? Quem realmente é você? Tem umas que já começam a chorar. E tem umas que simplesmente não conseguem falar quem elas são. Né? Por não entender o processo interno de cada uma delas. Afinal, quem eu sou? O que eu faço? É a grande pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, nessa conversa também me surgiu uma outra coisa que é interessante, que este eu não é o eu do individualismo. Não, este. Um outro eu. Sei lá que nome vai dar, né? É o superior, é o maior, consciência, seja o que for. Mas não é esse eu individual. Tem um livro que eu li o ano passado chamado O Paraíso à Porta. Tem uma passagem que eu achei brilhante. O que significa El Shaddai? Que é quando perguntam para Moisés, quem é o seu Deus? É El Shaddai. E a tradução é aquele que diz basta. Olha só. Basta esse eu pequeno, esse eu individualista, narciso, o nome que você quiser dar, para poder ocorrer a abertura. Adentrar o nós, adentrar a abertura. Eu achei muito bonita essa menção, que é o que a gente estava discutindo também da espiritualidade, né? Tem muita coisa ali dentro que às vezes a gente engessou, mas tem muito aprendizado nas culturas. E me parece, né, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, Marcelo também, que isso fica um pouquinho de lado quando a gente entra nesse mundo psi, né? Da psicologia, da psicanálise, né? Quer dizer, ainda há uma restrição, um cuidado, né? Um preconceito muito grande com essa extensão, né? Com aquilo que foge do nosso alcance, né?
por uma simples não comprovação. Não está comprovado cientificamente, então não existe. Não existe. Né? Vamos se abrir para o novo. Né? Para o estudo do novo. Né? Por isso que eu gosto do Bill quando ele diz o seguinte: o modelo, ele tem essas facetas. Inclusive, ele usa o modelo da Torre de Babel, ele usa o modelo do N. O modelo ele pode ser útil ou inútil, mas ele é só um modelo. O que eu quero dizer com isso? Não importa se El Shaddai existe ou não existe. O que eu posso aprender com isso é que é importante. Né? E de repente na clínica, o que esse modelo pode fazer por essa situação que está sendo dada agora? Por que só, sei lá, o Piaget, por que só Freud, por que só Jung, por que... Não! Eu concordo contigo isso. Eu, nos últimos cursos que eu fiz, inclusive minha formação de coach, PNL, etc e tal, eu fui para lá para aprender. Eu tenho minha profissão, mas eu fui ver assim, ó, será que tem alguma coisa aí que eu possa tirar para mim, que seja interessante para mim? Porque qualquer coisa que tu for fazer na tua vida hoje, vão existir coisas que não vão somar para ti, vão existir coisas que você vai olhar, vai aprender e vai deixar ali guardado, e tem coisa que tu vai levar para tua vida. Sim. É uma forma de aprendizado, né? Sim. Entendeu? Você pode aprender numa viagem. Eu estava... Olhando o presente, né, Alice? Sim. Né? A alegria, né? Sim. Você pega como que as pessoas trabalham aqui, que é diferente de São Paulo. Qual é a relação que elas têm com o trabalho, com os vinhedos, com o ciclo. Tudo isso pode ser, é um processo de aprendizado. Isso pode ser um modelo. Não é só teoria, não é só religião. É uma viagem, é como a outra pessoa trabalha. É uma experiência. É uma experiência. Aquilo pode ser um modelo para você comunicar para o paciente. Né? E isso pode ser útil ou inútil para esse paciente. Então, é um pouco... Por isso que eu gosto muito do Bill, porque ele dá essa abertura. Ele permite essa abertura de uma forma que você faça isso com ontem, responsabilidade. né? Ele te acompanha até uma parte, um pedaço, e a partir daí é contigo. E a partir daí abre, né? Abre. Mas sempre ele te chama a responsabilidade. Você pode abrir com responsabilidade. As possibilidades são infinitas. E aí a gente cai no medo da abertura. E aí o que vários profissionais fazem? Se apegam a um determinado modelo já dado por uma instituição, por uma é verdade. Já cristalizado. O Bill ele morria de medo do movimento psicanalítico, por exemplo, porque engessa, cristaliza. E emburrece. Bem isso aqui mesmo. Bem emburrece. E você pode ser um psicanalista, ampliando a sua visão, buscando novas ferramentas, buscando novos modelos, entendendo a relação do modelo com o seu paciente, etc, etc. Por isso que eu gosto destas possibilidades, não se emburrece. Né? E aí você se desconecta, olha só nessa conversa, você se desconecta do seu paciente, que é o que ele está precisando. O que ele precisa para fazer a abertura, o que ele precisa para deixar as canoas dele. Eu não vou fazer de tudo, né? De qualquer coisa. É o ponto a partir do qual ele também vai andar por ele. Vai andar por ele. Nessa sustentação da ética, etc. Mas o foco é o que ele precisa, não o que eu acho. O que eu acredito que Freud é melhor do que Klein, então eu vou só usar tal ferramenta, porque eu, aí volta no eu pequenininho. O que eu acho, né? Até o conselho daí, né? Individualismo, né? Sim.